E você que está aqui comigo no Portal Contábeis, no Direta Fonte. Você sabe que quando eu apareço é para poder falar de departamento pessoal. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto que desde 2017 é confuso para a galera do departamento pessoal. Depois da pandemia, então, que foi muito adotado, nem se fala. E agora, com as mudanças trazidas nas regras quanto a essa questão que eu vou falar para vocês agora, piorou. De que eu estou falando? Eu estou falando do regime de teletrabalho. Pois bem, como eu trouxe para vocês, né, na introdução desse vídeo, desde 2017 nós temos aí o regime de teletrabalho trazido pela reforma trabalhista e que chegou cheio de confusões. De lá para cá é confusão, é má interpretação, né? E o departamento pessoal sempre fica um pouco perdido quando vamos falar sobre o regime de teletrabalho. E aí veio a MP agora 1108 de 2022, que trouxe algumas mudanças nas regras quanto ao regime de teletrabalho. A primeira mudança que nós temos aqui é quanto ao conceito mesmo de regime de teletrabalho. O que era considerado teletrabalho antes dessa medida provisória 1108 de 2022? Antes da MP, pessoal, teletrabalho era aquele serviço que, de forma predominante, era prestado fora ali do estabelecimento, né, da empresa, fora da dependência da empresa. E poderia sim comparecer à sede da empresa para realizar ali serviços específicos, de maneira esporádica. Era bem esporádico que o trabalhador precisava ir até a sede da empresa. Agora, com a MP, esse conceito de teletrabalho, ele mudou, tá? A MP trouxe para a gente que teletrabalho agora passa a ser considerado toda prestação de serviço, preste atenção nessa palavra, prestação de serviço, fora das dependências da empresa, de forma predominante ou não. Opa, já temos algo em destaque aqui. E o que mais que ela trouxe para a gente? Que esse serviço predominante ou não, o comparecimento do empregado ali à empresa, ainda que de forma habitual, não irá desconfigurar o regime de teletrabalho. Uau! Como assim, Poliana? Me explica melhor, porque eu ainda achei confuso essa questão desse novo conceito, dessa nova regra do teletrabalho. Vamos lá, vou te explicar, tá? É realmente confuso, por isso que eu quis trazer esse videozinho para vocês, para que a gente possa entender todas essas mudanças, todas essas regras que mudaram nesse regime que está tão adotado aí, né, por diversas empresas. Ele veio para ficar, esse regime híbrido, né, de trabalho, um pouco na empresa, um pouco fora da empresa. Então, a gente tem que entender tintim por tintim todos esses detalhes. Então, vou trazer em exemplo para poder ficar bem claro para vocês, tá? Mas a primeira coisa que nós temos que saber, que o teletrabalho, mesmo que de modo habitual, vai depender da prestação de serviço. Não vai desconfigurar o teletrabalho. Por quê? Porque depende da realização dessas atividades específicas que exigem o comparecimento do empregado, é que é o X da questão. Então, vamos supor que eu tenho um empregado que trabalha no comercial de uma empresa, tá? E ele foi contratado no regime de teletrabalho. Porém, durante uma semana no mês, ele precisa comparecer à sede da empresa todos os dias. Então, de segunda a sexta-feira, né, ele precisa estar ali na sede da empresa, porque ele tem uma atividade específica de fechamento do mês junto ao time, que necessita deste comparecimento dele à sede habitualmente ali durante toda essa semana. Isso vai desconfigurar o regime de teletrabalho, porque ele está ali constantemente, habitualmente, ali todos os dias durante aquela determinada semana? Não, por quê? Porque a atividade dele, naquele determinado período, exige que ele esteja presente à sede da empresa. Entenderam quando eu disse sobre a prestação de serviço? Que dependendo da prestação de serviço, é que nós vamos ligar a essa não habitualidade, a essa questão do não desconfiguração do teletrabalho. Então, naquele determinado período ali, ele precisa de estar na sede.
e logo não vai desconfigurar o teletrabalho, tá? Sabendo disso, o que nós temos que também levar em consideração, que foi uma regrinha aí também que alterou quanto ao regime de teletrabalho, que é a questão do ponto, o controle de jornada do trabalhador. Como assim? O que mudou? Vamos lá, tá? Essa é uma outra mudança que trouxe impacto e a gente precisa entender aqui. Qualquer forma, antes da nossa MP, qualquer forma de teletrabalho, não era preciso ter esse controle de jornada. Não precisava colocar fácil lá no ponto, ou o dedão no ponto, ou bater o cartão, né? Agora, a MP trouxe para a gente o seguinte: para que não tenha o controle de jornada, este funcionário contratado em regime de teletrabalho, é necessário que ele seja contratado ali por produção ou por tarefa. Uau! Mais um detalhe para a gente poder entender. E você deve estar se perguntando aí do outro lado, tá, Polly, mas o que é um trabalho por produção ou por tarefa? Vamos lá. Por produção é aquele que a remuneração ocorre mediante sua produção. Então, trazendo um exemplo, eu tenho um empregado contratado no regime de teletrabalho por produção, falo para ele que ele vai ganhar tantos reais por peça. Então, se ele fizer 100 peças, eu multiplico pelo aquele valor X que eu combinei com ele e ele receberá aquele montante ali, né, no final do mês, tá? Isso também inclui as comissões, as porcentagens. Já por tarefa, este aqui é igual caviar. Nunca vi, não comi, eu só ouço falar. É uma verdadeira nota de R$3. Você já viu uma nota de 3? Eu nunca vi, né? Por quê? Porque esse por tarefa é algo assim que, venhamos e convenhamos, ele não, né, não vai beneficiar ali o empregador. Então, eu duvido muito alguém, né, ser contratado nessa modalidade por tarefa, porque essa tarefa, esse regime, esse salário por tarefa, ele é aquele salário onde nós vamos ter uma junção entre meta de produção e unidade de tempo ali de trabalho. O que é isso? É a mesma coisa de eu dizer para você aí, fulano, vou te contratar na modalidade de teletrabalho e o seu salário vai ser por tarefa. Logo, você vai produzir, você precisa produzir para mim, né? 100 peças em 44 horas semanais. Então, essa junção das 100 peças com as 44 horas semanais, eu estou dizendo que eu dei uma meta de produção para ele e eu dei a unidade de tempo para ele. E o que acontece se eu tenho uma junção dessas duas, né, desses dois pontos aí? Acontece o seguinte, que se este empregado produzir aquelas determinadas peças que eu coloquei em contrato que ele precisava antes das 44 horas semanais, ele está liberado. Ele pode ir embora para poder, né, fazer o que quiser bem da vida dele. Por quê? Porque ele cumpriu o que se manda ali, o que foi estabelecido com ele em contrato, que foi a sua meta de produção. Agora, se caso, né, ele não cumpriu a sua meta de produção, mas cumpriu a sua jornada, que era as 44 horas semanais, mais uma vez o quê? Ele cumpriu o que está em contrato. Então, mesmo que ele não tenha atingido aquela meta de produção, ainda assim, ele atingiu ali a sua unidade de tempo, que era as 44 semanais. Então, se a empresa quiser que ele produza aquela quantidade ali, né, de peças, além do que ele conseguiu produzir nos 44 horas semanais, vai ter que pagar por isso, seja em hora extra, né, seja como for. Vocês entenderam? Por que eu falo que é um verdadeiro caviar? Por quê? Porque é algo que não vai, né, beneficiar o empregador e, com certeza, essa modalidade aí de ser salário por tarefa, acho que é complicado da gente ver. Mas, se a gente ver, se a gente precisar, tá aí a explicação para vocês. E esses que são contratados por salário por produção, o salário por tarefa, são os únicos que não precisam, então, registrar o seu ponto, né? Ou seja, ter o controle de jornada, porque isso ficou claro para a gente, né? Isso veio determinado da MP. Este conceito de salário, produção e tarefa, gente, ele não está claro para a gente da MP, mas, tá?
quando a gente, né, estuda, a gente vê sobre essas duas questões, é isso que eu trouxe para vocês, tá? Outro ponto que eu vale destacar, aqueles casos, tá, gente, que estão excluídos de jornada, que são os empregados que exercem atividade ali incompatível com a fixação de jornada, que estão ali no artigo 62 da CLT, item 1, esses também segue o baile, tá? Segue como está, tá bom? Vamos lá. Mais alguma mudança, Polly, trazida por SMP 1108? Temos sim, temos mais mudanças, tá? Qual foi? Como que esse teletrabalhador, né, quais são os meios de trabalho dele? É por celular, por computador? A empresa forneceu isso para ele, está lá na casa dele, né? Ou então o sistema dele está lá dentro do computador dele, na casa dele, ou ele está utilizando ali né, o celular dele. Se caso ele acessar, viu, gente, o sistema da empresa, ou acessar o celular da empresa, de forma ali fora do horário de trabalho, não vai ser configurado como tempo à disposição da empresa, ou vai ser tempo de disposição, sobreaviso. Só vai ser configurado, tá? Se por um acaso isso estiver no contrato de trabalho, bem claro que se ele acessar ou o computador ou ali o celular, né, fora do seu horário de trabalho, aí sim será considerado como prontidão, como sobreaviso ou como, né, ali ele uma hora extra, seja o que for, viu, pessoal? Caso não seja isso estabelecido em contrato ou acordo coletivo ou individual, não será computado como jornada de trabalho. Fechou? Outro ponto. Mais coisas, temos mais pontos importantes. E esse eu achei o máximo. Por quê? Porque a MP ficou claro para a gente que aqueles estagiários ou aqueles aprendizes, eles também poderão ali ter essa adoção desse regime de teletrabalho, tá? Então, se você tem aprendiz, se você tem estagiário, eles podem trabalhar em regime de teletrabalho também. A MP liberou, agora pode. Maravilha, pessoal. Mais mudanças. Ficou agora muito claro na MP. Esse aqui é um ponto que eu dei nota 1000. Sabe aquele empregado contratado em regime de teletrabalho lá em Minas Gerais, mas a sede da empresa é no Mato Grosso? Então, este empregado vai seguir a convenção coletiva, ou seja, as normas coletivas da sede da empresa, e não da cidade onde ele está prestando o serviço, né? Onde ele está lá localizado, né? Como eu trouxe em exemplo em Minas Gerais, tá? Então, isso é um ponto que acabou de vez, mas vale lembrar que isso vale para o regime de teletrabalho. Então, os feriados vai seguir a sede da empresa, né? Vai seguir tudo conforme a sede da empresa e não lá na cidade onde esse teletrabalhador está, ok? E um último ponto, mas não tá, né, menos importante, que eu venho trazer para vocês sobre essa mudança trazida dessa MP, é aquele empregado que foi contratado em regime de teletrabalho e não mora ali na cidade sede da empresa. Se caso a empresa precisar, tá, gente, retornar ele ali para o regime de trabalho presencial, os custos das despesas serão arcadas ali pelo próprio trabalhador e não pela empresa, né? Porque acontece muito, como eu estou em teletrabalho, eu ir para onde eu quiser, né? Eu posso morar onde eu quiser. Concordam comigo? Agora, se eu tiver que retornar ali para a sede da empresa, eu terei que arcar com esses gastos, não é a empresa que fará isso aí, tá? É lógico que pode ser que cabe um acordo, né? A empresa pode pagar se quiser? Pode, não tem problema. Mas a questão de responsabilidade, né? Ficou claro para a gente que não é da empresa e sim do trabalhador. Fechou? Maravilha! Esse foi nosso direto à fonte aqui para vocês sobre esse regime de teletrabalho que, é uma confusão danada, mas eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês e eu volto daqui 15 dias com mais DP para vocês. Beijo, beijo e até mais!